Muito bom dia, nós estamos aqui hoje com um grande amigo, Carlos Geraldo, um empreendedor nato que chegou ao sucesso à presidência da Record News. Mas antes de chegar à presidência da Record News, ele passou por uma série de aprendizados, ele passou por uma série de experiências e desafios na vida dele. Eu quero chamá-los a participar dessa entrevista exclusiva que hoje você vai acompanhar a história de um empreendedor que começou da base, que começou de baixo. E ele vai contar para vocês aqui histórias inéditas, histórias que ainda ele não compartilhou isso para o grande público e para as pessoas que o conhecem com grande carinho. Eu quero chamar o nosso amigo Carlos Geraldo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Conde. Prazer estar aqui com você. Já nos conhecemos há um bom tempo e é uma honra para mim estar aqui compartilhando essas experiências, esses desafios da vida que faz com que nós venhamos crescer com outras pessoas, né? É bom que a gente fale sobre isso, para que a gente possa inspirar pessoas em alguns momentos de lutas, que ela possa se superar e saber que ali não acabou nada. Aliás, ali é um começo, sempre um começo. E eu queria aproveitar e te perguntar, o CG, como é que foi o seu início empreendedor? Como é que a sua vida se iniciou no empreendedorismo? Conde, eu era um garoto do interior, né? Nasci no Conde, litoral norte da Bahia. Ele nasceu no Conde, viu, gente? Por Ó, coincidência. nasceu no Conde, na É. Bahia. E, e, e assim, eu sempre brinco, né, que os cientistas descobriram que a Eva não comeu a maçã, foi o caju, porque lá é o paraíso. É um lugar maravilhoso e assim, me honra muito ter nascido naquela cidade. Minha inspiração era ir para Salvador, né, no futuro, crescer um pouco, ir para Salvador estudar e voltar para o meu interior, para ajudar, para levar conhecimento, levar desenvolvimento. Eu tinha um desejo. Só que a vida me levou para outros caminhos. Hum. E aí, ao chegar em Salvador, estudar, eu sempre voltava nos fins de semana para minha cidade para ajudar meu avô nas coisas lá. A gente trabalhava no sábado e domingo e nas férias nossas a gente ia para ajudar ele na ferra de gado, roçada, tudo que fosse necessário, andar em trator, tudo nós fazíamos. E aí, Salvador, começou a minha vida de estudante. Daí nesse período, com 10 anos, eu fiz um teste no Bahia. Passei, joguei até meus 17 anos, 16, porque o Bahia me emprestou para o Ipiranga, eu joguei um ano profissional do Ipiranga, e com 17 anos eu fui para a Aeronáutica. Fiquei 4 anos na Aeronáutica. Na Aeronáutica eu recebi vários elogios, eu tenho vários elogios individuais, elogios coletivos por ações. Na época do Papa, quando chegou no Brasil, eu e hoje o Brigadeiro Sanches, nós fomos quem arrumamos todo o esquema de segurança dele até a saída ali da primeira rótula do aeroporto. E disso aí eu fiz faculdade, meu sonho era ser arquiteto, fazer arquitetura, e de repente a arquitetura, eu pedi para sair da aeronáutica, fui para a Secretaria do Planejamento, fiquei lá durante 11 anos, e nesse tempo que eu estava na Secretaria, passei num concurso do Estado, da Bahia, e nesse meio termo eu fui estudando para realmente me formar em arquitetura. E nisso eu fui convidado, minha sogra tinha uma ligação com a Universal, e naquela época eles não tinham muito recurso, e ela me pediu para que se eu podia fazer alguns projetos. E eu comecei fazendo alguns projetos com o Rodrigues, e daí a gente foi ganhando uma amizade, e eu ajudando eles, porque a igreja não tinha realmente como. Eu dava fazer de graça. Eu já tinha meu escritório de arquitetura, já fazia, e dois amigos meus assinavam, que era Gilvêncio e um arquiteto, um engenheiro e um arquiteto. E eles assinavam esses projetos para mim e eu fazia. E aí veio um convite para fazer um projeto de uma rádio, que aí vem a minha Hum. parte da comunicação. E eu fui para essa rádio, construí essa rádio, e tivemos vários desafios, porque toda hora embargava essa obra. Quando embargava, que eu desembargava, eu acelerava para concluir esse projeto, até que no final nós assinamos um TAC com o Ministério Público e o IFRAM,
daí concluímos a obra e a rádio foi inaugurada. Quando eu terminei de construir essa rádio, me chamaram para ir para uma rádio. Cara, eu ganhava razoável. Bem, eu tinha meu escritório e me dava uma vida razoável. E falaram que a rádio era primeiro lugar de audiência. Eu falei, pô, maravilhoso, tô bem, vou para um lugar. Falei para minha esposa, cara, essa parte foi que foi Eu posso o fazer um desafio. parênteses? Pode. Posso fazer um parênteses? Porque você falou duas coisas aqui poderosas que eu tenho falado para as pessoas. Primeira coisa, a mudança de ambiente. Você morava no interior da Bahia, numa cidade, né? Você tinha ali Pequena cidade, né? pequena cidade, mas você tinha um futuro ali, né? Que vinha da família, que vinha do seu avô, vocês tinham várias fazendas ali, né? Fazenda de gado, né? Mas você foi buscar o quê? Você foi buscar o conhecimento, você foi estudar, você foi jogar bola e ali você começou a estudar. E Conde, uma coisa interessante, eu tinha que tirar nota boa, porque se eu não tirasse, meu pai não deixava eu ir para o treino. Então eu tinha que tirar no mínimo 8. Que 8 seria, sei lá, naquela época tinha S, tinha M, tinha umas metodologias aí meio diferentes na educação, mas eu tinha que tirar uma média boa. Se eu tirasse uma nota baixa, castigo era não ir para o treino. Então eu tinha que treinar e tirar notas boas. Mas isso foi muito bom para você, porque isso era um desafio. É. Porque o que que a gente percebe? Tem pessoas que no momento do desafio, ou elas recuam ou elas avançam, né? Então ali o seu pai, ele de uma certa forma ele estava sendo duro com você, mas ali também ele já estava te desafiando, para você ver que a vida não ia ser fácil. É. Você tinha que se esforçar, você tinha que lutar, né? Então, nisso daí são as três coisas que eu tenho falando para as pessoas. A mudança de ambiente. Você saiu do interior, foi para a capital. Ali você já começou a mudar de ambiente. E ali você foi se interessando, né? Você foi se for, foi se, você foi buscando a mudança de mentalidade, a mudança de mindset, que é o conhecimento. Porque a pessoa também não pode ficar atrofiada. Ela ficar lá achando que a vida, se ela não estudar, se ela não se dedicar, se ela não mudar, né? Que hoje a gente vê um vasto conhecimento, naquela época não tinha. Naquela época você tinha que ir para a escola, Tinha que ir pra né? escola. Não tinha internet, Não. né? Que Não tinha. Então você O tinha que. telefone era orelhão, cara. Você queria falar com alguém, você tinha que ir no orelhão. A facilidade que Era nós temos fixo. Você tinha que comprar um telefone fixo, você era pagava da ficha pô, telefônica, a né? ficha, só a ficha. E Uma o linha telefônica telefone é o preço de um era o carro, preço né? de um carro. Você pagava anos e anos. Eu lembro que meu pai e minha mãe comprou e pagava todo ano, todo mês aquela prestação para ter uma linha de telefone. Aí o celular veio e E o que eu achei acabou com tudo isso. interessante aí é que aí agora nós vamos entrar. Eu fiz esse break porque eu sei que vai ter muita história, gente. Se preparem. Tem muitos insights daqui para frente. Mas olha que interessante. Aí entra a questão do network que eu venho falando para as pessoas. Importantíssimo. Você através, você estava fazendo um curso de arquitetura e você começou a se conectar, você se conectou com uma pessoa que era relevante na época, né, dentro da Igreja Muito Universal, importante. e essa pessoa começou a te conectar com te dar oportunidades para você fazer seus projetos ali, você ir treinando, e aí surgiu a oportunidade de você fazer um projeto de rádio. Que eu acredito que nunca tinha passado isso pela sua Nunca, cabeça. nunca. E meu pai era da área de tecnologia, de engenheiro eletrônico, e ele era chefe da fiscalização do serviço de rádio da Secretaria da Fazenda. Ele era auditor da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia. E ele já conhecia, então eu ia com ele no Dentel, naquela época chamava Dentel, que era Sim, a sim. delegacia regional O Ministério do das Ministério das Comunicações. Comunicações. E aí eu ia com ele, então eu já conhecia assim um pouco dessa transmissão, ajudava a montar antena com ele. Então eu sempre fui muito colado assim nas coisas, gostava, era muito interessado. E quando eu me chamou para Curioso, a né? rádio, Curioso, eu né? tive que ir em várias rádios para ver como funcionava aquilo para eu fazer o projeto. Como é que eu ia fazer um projeto de uma coisa que eu não tinha nenhum conhecimento? Eu tive que ir nas rádios, visitar o que é que fazia, o que é que o engenheiro fazia, como é que ele passava o cabo. Eu tive que pesquisar para entender que eu não podia botar o AC junto com o áudio, porque dava o rame, Ah, chamava de rame, não, dava. peraí. Eu pensei que você estava fazendo, então era um projeto de arquitetura, de Eu estúdio, fui fazer o projeto de arquitetura, mas mas aí era uma você, rádio. então na realidade você fez todo o Tudo, projeto da desde rádio. do início até o fim. Olha que interessante, gente. Você vê, a oportunidade chegou, né? Você não imaginava, Não, né, que você fosse ter aquela oportunidade e ali, através daquela oportunidade, continua ouvindo aí, gente. Olha o que que aconteceu
na vida do nosso amigo CG? Conta pra gente. E aí o Rodrigues me chama, cara. O Rodrigues tem uma participação muito boa nisso aí, porque ele me jogou no fogo, cara. Ele me chamou e falou, ó, lá, primeiro Foi um lugar, grande desafio, foi. né? Ele falou, Imagino. tem uma rádio, é primeiro lugar, você quer sair do estado? Eu era concursado. E você quer ser diretor da rádio lá em Ilhéus, ela é primeiro lugar. Ilhéus é interior da Bahia, é uma cidade importante, né? Turística, né? Turística, ali Ilhéus, Itabu, naquela região sul, Itacaré, naquela região ali. Eu disse, cara, eu fiquei pensando, aí eu digo, eu vou conversar com minha esposa, porque a nossa vida mudaria completamente a partir daquele momento. Eu já tinha 3 filhos, que eu casei cedo. Eu tinha 20 anos. Nessa época, eu acho que eu tinha 23 ou 24 anos. Já estava com meus 3 filhos. Mas era um garoto ainda. Era, mas, Era um menino com cara, 3 filhos já. Tina tinha 16 quando eu casei. E aí nós fomos fazer, a gente planejou um filho, que foi a Rebeca, que você conheceu. Aí fomos fazer planejamento familiar. Deu tudo errado. Ela engravidou com o Dio da Carla, que hoje é esposa de Du, que você conhece também. E Daniel foi um erro de cálculo de tabela. E eu Foi fiz. ver meu Não, xará. seu Xará, eu fiz planejamento familiar, estudei aquele trem. Aí tinha um urologista na Bahia, doutor Gabriel Ata, e ele não fazia, porque eu era muito novo, não queria fazer de jeito nenhum. E eu falei, cara, eu não posso mais ter filho. Eu ainda estava estudando, minha esposa ainda estava estudando. Precisava, e já era difícil as coisas pra gente. E aí ele chegou à conclusão que ele falou, mas se sua esposa morrer, você vai querer ter filho? Eu falei, cara, se ela morrer, eu não vou ter mais filho. Só tem esses 3, eu não vou ter condições de sustentar. E se você não fizer, cara, eu vou te processar. Você vai ter que pagar o salário para mim, para os meus filhos, porque você vai ser responsável. E eu quero fazer ainda ela grávida, para não correr risco, porque eu já estava preocupado. Eu falei, pô, toda vez que a gente nasce um menino, eu falei, não dá. E a gente queria crescer, eu queria crescer, ela queria também, Vocês ela estavam muito estudando, novinho, ela né? Com estava fazendo 23 anos, contabilidade, cara. E aí, o Rodrigo mandou para esse trem da rádio. Quando eu chego lá, Conde, Mas espera aí. Então você Conde, passou por um grande desafio que muito, foi, você tinha uma estabilidade já, você estava com três total, filhos, bem, muito você estava bem. com, e aí é o que a gente, que a gente estava falando sobre a coragem, né? É, coragem. A coragem de você, porque você tinha uma vida estável, você tinha um futuro ali, né? O servidor, né? Do Estado, você tinha um futuro ali com estabilidade, você manter sua família. É, Então você largou o certo, pro desafio. o Pelo duvidoso, né? desafio Mas duvidoso. É. porque você não sabia o que, que ia Não, acontecer. sabia. Não, e pior que foi duvidoso mesmo, porque quando me falaram o que era, eu, pô, tá bom, primeiro lugar, rádio primeiro lugar e tal, tá, beleza. Eu não entendia de OPEC, não entendia de nada sobre essa parte mais de Técnica, né? técnica da rádio, transmissor. Eu conhecia o transmissor, mas de VHF, que era que meu pai trabalhava, mas transmissor de rádio nunca tinha entrado nenhum. E aí conta pra gente, como é que foi? Aí você foi pra Ilhéus? Vou para Ilhéus na frente, porque minha esposa não podia ir. Claro, você foi preparar, né? Fui preparar. Chego lá, primeiro dia ótimo, olhei tudo. O prédio da rádio estava em obra. E depois eu vou te contar essa história que o cara fez uma doideira lá. E aí a gente, aquela coisa, eu digo, meu Deus, tal, olhei. Quando eu chego, que eu pego, começo a puxar o histórico. Onde? As lágrimas desceu assim, eu falei, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? A rádio realmente era o primeiro lugar. Tinha os melhores locutores da cidade, era lá, tinha acho que 4 rádios, 3. Os melhores estavam com a gente. Porém, a rádio devia 3 meses de salário, 3 meses de água, 3 meses de luz, 3 meses de telefone. E eu olhei e eu digo, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Como é que eu vou ligar para a Tina para falar que aqui não tem nada? E eu não ligava para ela. Não contava nada. Ela ficou, acho que uns 35, 45 dias, eu acho, ou mais, para voltar, para ir para lá. Não, 2 meses para ela poder ir com as crianças para lá, por causa de escola, essas coisas. Cara, não tinha dinheiro nem para eu comer, não tinha dinheiro para pagar nada na rádio. Eu digo, vai cortar o telefone. Rádio sem telefone não é rádio. Que interagia naquela época não era internet, Sim, era o rádio, era o fone, sim. fone fixo. E eu digo, cara, saí dali, fui pro hotel, tava num hotelzinho lá que a Record tava pagando lá, a rede. Cheguei lá, olhei e falei, de noite sozinho. Inclusive o gerente desse hotel era um locutor da rádio também, Quinto de Souza.
Aí eu falei, cara, aí eu olhei, aí por causa desse gerente me veio uma inspiração. Que eu olhei e falei, cara, esse cara conhece todo mundo. Pera, antes de você falar da inspiração, gente, olha só. Eu cheguei a pesar com 62 quilos, porque eu Você, só per- comi uma vez. você perdeu quantos Eu quilos? perdi quase 15 quilos. 15 Eu quilos. parecia aquele pessoal da Etiópia, isso aqui parecia um esporão. De um lado do outro, de magreza, de... Isso aqui só tinha esse osso. Tina Gente, não me conheceu quando chegou. você vê, olha o desafio. E aí, agora você vai ver, ele vai contar, porque é o seguinte, gente, todos nós, todo ser humano, ele tem momento de desafio, divisor de águas. Todos nós temos um momento de divisor de águas. E a decisão é nossa. Você tinha a decisão de voltar para trás. Você tinha a Começar, eu decisão tinha um escritório de arquitetura que de funcionava, recuar. ganhava Você um tinha um dinheiro. escritório, Na estava. realidade, o meu escritório, eu ganhava mais do que o salário meu do Estado, que tinha dado uma queda. Você tinha a opção de voltar para trás. Opção de voltar. Falar, agradecer, na época, né, o Rodrigues, falar, Então, olha, não dá. muito obrigado, mas eu tô voltando para trás, né? E E, para mim era derrota se eu largasse aquilo na situação que eu creio que ele me mandou justamente mas, para. mas é aí que entra, aí que eu falo, que eu tenho falado para as pessoas. É aí que entra o espírito empreendedor. Porque o espírito da pessoa empreendedora, ela não vê o problema como problema. Ela não vê a dificuldade como dificuldade. Ela vê como desafio. Você usou a palavra mágica. É o desafio. E aí você se sentiu desafiado e conta pra gente qual foi a inspiração que você teve, Cara, eu olhei para o Quinto, que era o gerente desse hotel que eu estava, que era um dos um dos locutores. locutores, e falei, cara, eu tenho uma solução. Já sei o que eu vou fazer. Aí tinha um cara, Matheus de Ataíde, que era o cara que fazia o programa policial, Fera também. Os caras eram muito bons, todos eles. Mas o que que o quinto tinha? Você falou, você ia começar a falar, eu te interrompi. O que que o quinto O tinha? Quinto tinha conhecimento da cidade, de todos os empresários, de todo mundo. Eles conheciam a cidade. Ele tinha o E eu não network. conhecia, ele tinha o network. O network era deles. Eu novo chegando, eu não te conhecia ninguém. Apesar da família de Tina ser de lá, mas eu não conhecia ninguém deles. Ali eu falei, cara, os caras conhecem todo mundo, eles são o primeiro lugar de audiência. A inspiração a partir daí, eu falei, eles são o primeiro lugar de audiência, então só quem pode resolver o problema são eles. E eu já sei o que eu vou fazer. E aí eu relaxei e dormi, que eu estava sem sono, dormi, acordei cedinho, quando deu 6 horas eu estava lá, que tinha um menino que fazia o programa Sertanejão, eu gosto muito de sertanejo. E tinha quantos dias você já estava lá em Eu já, Ilhéus? nesse dia, eu tinha 3 dias mais ou menos, 3, 4 dias No lá. terceiro dia No terceiro, você teve uma essa inspiração. inspiração. E aí, cara, eu olhei, falei, "É agora." Cheguei lá, reuni todos os colaboradores, chamei todo mundo, falei, gente, vocês sabem como aqui está, né? Não adianta eu falar e Claro. nem passar Tapar o ao sol com a claro. peneira. Vocês estão com salário atrasado, conta de água, luz. Se cortar a luz, aí a rádio sai do ar. Se tirar o telefone, a gente não interage. Então, o que é que nós vamos fazer? Vocês conhecem a cidade mais do que eu. Todo mundo conhece. Então, vocês são locutores aqui, vocês são os primeiros lugares de audiência, cara. Vocês são os fortes daqui. Vocês mandam na cidade. O prefeito se curva para você. Vem aqui atrás de vocês para dar uma entrevista. Gente, os comerciantes vêm aqui pedir para vocês fazerem testemunhal. Então, nós temos que resolver o problema daqui e eu só posso resolver junto com vocês. E sozinho eu não resolverei. Você mais um na multidão que vou passar aqui e vou embora e deixar a rádio na mesma situação. Aí eles, mas o que é que você quer fazer? Naquela época eles me chamavam de Geraldo, né? Eu falei, o que eu quero fazer é o seguinte, todos vocês vão ser vendedores comercial. Matheus, a partir de hoje você é o gerente comercial, que era o cara que fazia o programa, que ele era o mais esperto e assim, mais controlador. Eu falei, esse cara vai ser o meu comercial. E ele tinha muito, ele era bom de papo. Tipo o nosso presidente aqui da Record, Luciano, Tá. estilão Luciano. Aí eu falei, é esse o cara. Aí eu falei, você a partir de hoje comanda comercial com eles e vou dar minha palavra. Na hora que entrar o primeiro dinheiro de tudo isso, primeira prioridade, salário de vocês e a comissão junto do que vocês venderem. Segundo, água, luz e telefone. Para a gente não deixar a rádio sair do ar. Todos concordam com esse objetivo? Concordamos. Conde, putz,
Rapaz, O CG, você vê que eu falo para as pessoas, tenho falado para as pessoas que todos nós somos vendedores. todos nós. Você transformou todo mundo ali da noite pro dia em vendedor. Por quê? Porque Eles eles, conheciam, tinha conhecimento, tinha network. mas não estavam não estavam Não se vendendo, vendiam, não estavam se vendendo vendiam. o produto, Não porque se vendiam. como é que você vai pagar algo, como é que você vai estruturar uma empresa se ela pagar as contas? A empresa Não tem fecha, como. Fecha. né? Fecha. E aí conta pra gente o que depois de 45 dias depois eu recebo, porque era sempre 45 dias que a gente recebia os valores. 45 dias depois eu recebi o primeiro valor. Esse primeiro valor eu coloquei as contas da rádio todas em dias. Todas. Salários, comissões, água, luz, telefone e água. Água, luz e telefone. Aí a rádio estava já operando. equalizada. Só que um pouquinho antes disso, acho que os 6 dias que eu estava lá, o trem do transmissor pifou. Hum, E eu falei, cara, não é possível. Imagina a mas rádio fora essa do ar. Aí eu cheguei para o menino que estava lá, Sérgio, que era operador, e ele tinha uma bicicleta. E eu não tinha dinheiro nem para pegar táxi, nada. Onde a situação era caótica. eu E eu imagino. cheguei para ele e falei, ô, Sérgio, você sabe onde é o transmissor? Eu não sabia ainda onde era o transmissor. Ele falou, eu sei, chefe. Falei, pô, você me dá uma carona? Peguei uma carona Na na garupa. garupa da bicicleta. E Sérgio me levou lá na Barra, onde ficava o transmissor. E aí eu liguei para o engenheiro lá em Salvador, e ele foi me dando as dicas e eu consertei. E depois tinha uma plaquinha que chamava dump, que tinha 500 diodo. Aí ele mandou, troca aí, se eu troquei, queimou de novo. Ele falou, não, então não, é outro problema. Testa o diodo. Aí não, testa E como é que você se comunicava o com ele? transistor. Como é que O você telefone fixo. por telefone fixo? Telefone fixo. Então você tinha que voltar na rádio, Não, nós tínhamos no lá. orelhão. Nós tínhamos lá um telefone, lá no transmissor. Ah, tinha um telefone. Tinha uma linha. Ah, que bom. Aí eu com a linha e conversando com ele. Não E tinha aí. celular, não, Não, gente. tinha celular. Nem Tinha celular. celular, Se fosse não. celular Nós era. estamos falando de história da década de 80, tá, gente? E aí, e outra coisa, não tinha como você botar no Viva Voz. Você tinha que segurar o Sim. telefone aqui de lado Ficar aqui e e mexer no consertando o trem. transmissor. E aí ele falou, Carlos Geraldo, isso aí é o dump. Eu falei, mas o que é o dump? Ele falou, 2 placas que tem aí, tira uma e você tem que trocar todos esses transistores. E tinha o técnico lá, que a gente chamava Genivaldo, e o apelido dele, ele parecia Gargamel, Dos dos Smurfs. Smurfs, e eu chamava ele Gargamel. Eu falei, Gargamel, pô. Aí ele falou, chefe, vamos tirar. E aí eu e ele de soldando e os Os diodos. transmissorzinhos. O diodo é um negócio muito pequenininho, minúsculo, é o diodo Zen. Eu fiz, Zener. eu fiz curso de rádio já, Então você tá? conhece. Eu fiz o Cara, cursinho, o cursinho diodinho, técnico. meu Deus, 500 trem daquele. Nossa. Porque você não sabia qual que tava com defeito. É que nem fusível, A né? sorte Você tira e nossa, coloca, até Não, descobrir, você né? troca todos. Você vai... Porque você não sabe. Porque como ele funcionava em série, Tá. você tem que trocar todos, porque você não sabe qual deles. É muito, você não tem como Não adivinhar adianta por trocar amostragem. só um, né? Você tem que Você tinha trocar que ir todos. trocando a placa toda, porque você podia ter trocado 10 e nenhum funcionar. Então, e se você botasse, você queimava de novo uma resistência, podia queimar outro transistor, que era caríssimo. O SKF era um transistor naquela época. Valores de hoje seriam uns 3 mil reais, 5 mil reais. Então, e a rádio sem dinheiro, como é que faz? Então eu tinha que ter cuidado para não, então trocamos todos. E a sorte nossa que foi essa placa, a primeira, que são 2 placas. Essa que estava realmente com um diodo queimado. Com uma placa resolveu. Quando a gente botou, o transmissor armou e eu saí de lá aliviado. E consertamos o transmissor. E daí a rádio cresceu. Ela continuou líder. E aí veio um outro problema. Quando eu comecei a me estabilizar, eu percebi que o prédio estava dando uma inclinação. Porque o meu antecessor tirou umas paredes. Nossa. E ele tinha tipo um balanço. E quando e as paredes eram essas- contrapeso. E aí ele tirou essas paredes e o que é que aconteceu? O prédio já tinha mais ou menos isso aqui já esmagado, os combogol do lado do corredor. E Meu embaixo Deus. do prédio era uma pousada. E Dona Maria estava brava. Não queria deixar ninguém mexer lá embaixo. Eu desci lá, falei, Dona Maria, tá havendo esmagamento. O prédio vai cair. Deixa eu consertar.
Não, o outro me enrolou, minha filha, era tudo sujo aqui, acabado. E braba, igual siri na lata. E eu fui com um jeitinho. Falei, Dona Maria, vou botar aqui na sua entrada uma pedra de mármore linda. Vou botar uma gradezinha aqui, ó, na frente, enfeitando. Pode confiar em mim. E fui conquistando. Aí, enfim, ela liberou. Tive que botar um macaco hidráulico para levantar o prédio. Você via mesmo o prédio voltando. Aí Cara, fiz uma coluna na entrada da pousada dela, do lado. reforçando. Onde era o pêndulo, eu botei uma coluna para evitar esse trabalho dele. Porque Ilhéus secava 50 centímetros de água. Resolvi, enfeitei a entrada, pintei a pousada dela por dentro. Essa velhinha ficou minha amor. Era o filho dela. E aí veio um outro desafio. A Rádio Bahia que eu construí não estava bem, estava muito sucateada. Aí novamente o Rodrigues falou, olha, vem para cá, a Rádio Bahia aqui a gente briga. A gente brigava com a Rádio Sociedade pela liderança. A Rádio Bahia era em Salvador. Salvador. Tá. A gente brigava, realmente, o programa da Rádio Bahia era a Rádio Popular, e a gente brigava com a Rádio Sociedade, que era o primeiro lugar de audiência, e a gente o segundo. Pau a pau ali, pontinhos. Disputando a audiência. Alguns programas a gente era primeiro, mas na média dia a gente ficava ali um pontinho atrás e tal. Aí, a Rádio Sociedade tinha a televisão por trás, então era muito mais forte. A gente não tinha televisão por trás na época. Que hoje é até da Record, que é a TV Itapuã, e a Rádio Sociedade também, que é hoje da Record. E aí eu digo, cara, eu vou para a Rádio Bahia, eu construí um prédio maravilhoso, o projeto que eu fiz... Você fez o projeto, tinha feito fiz, o projeto. ela era toda de quadros grandes, mas eram quadros vivos, porque a gente via a Baía de Todos os Santos, e você via de vez em quando navio, a minha ideia era que ali fosse um quadro vivo, que ele se transformasse constantemente. Então ela era toda com os quadradão, Temática. toda a temática, aí você ficava na sala ali olhando aqueles navios passando da Marinha, ou os navios cargueiros, e é sempre o quadro que eu formei, ele estava em movimento. E eu digo, vou. Cheguei na Rádio Bahia, Outro outro desafio. desafio, outra guerra, sem faturamento, sem, sabe, os computadores, tudo sucateado, sistema de áudio, tudo destruído. Eu digo, meu Deus, Começar tudo de novo. tudo de novo. Tudo. Aí tinha que consertar os radiais na torre, a torre estava com problema, o Jota não estava casando, estava dando muita refletida. Mas devia ter muito dinheiro na conta da rádio lá, né? Pra custear tudo isso. Não tinha dinheiro. Aí é que tá. E Não aí, tinha dinheiro. como é que você E fez? aí eu comecei, cara. Comecei a vender comercial. E aí eu tava ganhando. Aí tinha também a FM. E aí veio uma coisa para mim que o Rodrigo. Na época acho que era 1.500 ou 1.000 e pouco que eu ganhava na Rádio Bahia. E uns 900 acho que era 900 mil cruzeiros, sei lá, 1.500 cruzeiros. Era um trem desse, que na época era Porque era cruzeiros. cruzeiro, antes do real, né? Antes do real. Depois veio o RV, depois veio virou o Cruzeiros real. Novos e depois Ah. real. E aí eu disse, cara, vou. Eu falei, poxa, de novo. E tinha uma inflação danada naquela época. Tinha. Né? E uma coisa que marcou também, cara, que eu vou dar um mérito pra Tina. A gente tinha uma casa num bairro, que era a minha casa. Minha casa tinha um quintal maravilhoso, que eu gostava, né? Vim do interior, então tinha meu abacate, meus coqueiros. Tinha um pomar. Plantava meu aipim, que aqui é mandioca. Tinha minhas frutinhas ali que eu gostava. Só que o bairro começou a criar muita invasão. E ficou muita comunidade. E começou a ficar violento. E aí eu ia voltar para lá, porque eu sempre fui muito simples, Conde. Eu nunca fui muito assim, minha vida sempre, eu gosto da simplicidade, gosto do normal. E aí Tina falou, meu filho, eu não vou voltar para Cajazeira. Eu não vou criar meus filhos lá. A gente vai morar lá na cidade. E eu tinha um apartamento lá. E aí eu falei, então vamos. Ela falou, não adianta. Eu falei, não, mas aqui é bom, eu tenho meus coqueiros. Ela falou, não, isso aqui tá virando... O que é que a gente vai dar para os nossos filhos aqui? Eles vão crescer num ambiente que não é bom. Aí eu falei, tá bom. E isso foi importante para mim. Minha cabeça, a partir dali, Conde, não é que eu deixei de ser simples, eu sou simples até hoje, mas a minha cabeça, eu vi a grandeza e o quanto você poderia fazer e que realmente ela estava certa. A gente não podia regredir mais.
A gente ali tinha que ir para frente, andar para frente, caminhar para frente, Romper, né? romper barreiras, e isso ficou na minha cabeça. Não, agora eu só vou para frente, não Avançar. volto. E daí começou minhas andanças no Brasil. O Marcelo Silva me pediu para ir ajudar a organizar umas rádios. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Olha só, gente. Você passou por dois grandes desafios. Um foi o primeiro em Ilhéus. Você ficou ali 3 anos, como diz no ditado popular ali, maçando barro, Barro, né? barro, literalmente. Mas ali já Ah, foi me deu uma muita escola, né? experiência. A experiência, os insights. O que você passou ali, aquilo ali te fortaleceu, foi te fortalecendo. Quando você foi para a capital, para Salvador, você ficou quanto tempo em Salvador, na rádio lá? Salvador eu fiquei quase, eu fui aos 3, eu fiquei mais, como eu fiquei Aproximadamente 8 anos no grupo lá, só na Bahia, uns 4, cinco 5 anos. anos. Então, 5 anos. ali você também teve desafios muito Tinha. maiores, mas você já sabia como era, então você foi escalando. Só que agora você recebe uma nova missão, um novo desafio a nível Conde, eu arrumo as rádios. nacional, Não, eu fiquei lá, mas dava uma. Eu viajava para dar uma força. no E Brasil no todo. Brasil. E assim, já tava tudo bem, ganhei um carro novo, que a já tinha dado. Beleza. Tava bem pra caramba. Aí me vem um ou outro dizendo, não, vem, que é muito bom, você vai lá pra João Pessoa, Paraíba. Você recebeu um novo convite e um novo desafio. Não, eu Paraíba achei que não agora. era desafio, não. Eu achei que eu tava recebendo uma Ah, premiação. então você achou que estava sendo E premiado. olha que antes Não era mais disso. desafio, não. Não, não. E antes disso, eu tive a oportunidade de até ir para São Paulo, que eu fui convidado para ir já para a TV naquela época. Tá. Mas aí é o que eu digo para você. Eu retardei um pouco as coisas porque eu fui covarde naquela época. Eu estava tão bem, estava acomodado, me Hum. acomodei ali, eu estava bem. Você queria manter sua família ali, E seus meus pais, filhos, perto do seus meu pai, de pais, minha sua mãe, família. eu sempre fui muito família. E aí eu não fui, cara, mas foi um erro estratégico para mim, que eu chegaria mais rápido e teria uma ascensão muito mais rápida. Mas também Deus faz os planos, a gente os planos dele nós não entendemos. E lá fiquei e de repente fui transferido por livre e espontânea mandato, foi de impressão, fui mandato, fui para João, Paraíba, João João Pessoa. Pessoa, maravilhosa cidade. Cidade, amei morar lá. E eu tinha que tirar a rádio de Santa Rita, que era um lugar muito perigoso, e levar para o centro da cidade. Como eu conhecia muita gente no Ministério das Comunicações, no Dentel, consegui fazer essa transferência, para resumir. Mudar a rádio, mudar a De uma antena. cidade, tudo. Montei Hum. torre, montei tudo, transmissor novo, fiz tudo na rádio. É que a gente tá resumindo aqui, Só mas que a rádio, resumindo, a rádio tinha 200 processos trabalhistas e eu fiquei tomando conta do Nordeste inteiro. E a Rádio Bahia deu novamente de João Pessoa. de João Pessoa, eu controlei ali aí eu fiquei Porque João supervisionando o Pessoa, Natal, João ficou no Pessoa meio. tá meio no meio ali do Nordeste, Tinha a das rádio em capitais, Recife né? e tinha a rádio em Natal. E a Rádio Bahia ficou independente. Como era uma rádio maior, segundo lugar de audiência, ela ficou independente. Eu fiquei tomando conta ali naquela região das rádios, Tá. das 3 rádios. E quando aí nesse interim também eu montei a FM de 102 lá de Natal e a Duarte Coelho. Consertei a Duarte Coelho também que estava com problema em Recife. E a Bahia, aí pediram para eu voltar para Salvador. Aí eu voltei, fiz um trabalho muito bom em Salvador. E aí, novamente, eu estava muito bem. Não, e eu cheguei lá em João Pessoa, não tinha carro, não tinha nada. Eu comprei carro para diretor, fiz tudo que tinha que fazer. E quando eu estou já começando a desfrutar, volto para Salvador. Cheguei em Salvador, os carros tudo acabado. Faltou freio comigo. E eu digo, cara, de novo. Falei, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu achava, naquela época, que era ruim. Mas não era. Depois a gente vai amadurecendo, eu era muito jovem. Sim, Mas não sim, era não. Ali eu estava tendo uma escola, um sim. aprendizado que hoje eu consigo superar desafios que não tem, você não tem preço. E sem medo. E vou ter momentos altos, momentos baixos e a gente vai superar. E aí voltei para lá, aí arrumei de novo a Rádio Bahia, botei ela na liderança. E foi aí que veio uma Copa do Mundo.
Eu estava na Rádio Bahia, a Rádio Sociedade era líder, mandava no futebol, e eu tinha o contraponto deles, que era Oswaldo Júnior, que a gente chamava de Cebola. E tinha seu Reinaldo, que era o comentarista, e tinha os repórteres de campo, tal. Tudo que eu lancei, todos eles Essa Copa, qual que foi essa se eu Copa? não me engano, rapaz, foi nos Estados Unidos. Eu não tô. Foi que o Brasil ganhou? O Brasil ganhou. E aí, Opa. cara, a Rádio Sociedade não me deu as credenciais. Eu comprei os direitos, eles não me deram o direito, que a Globo mandava para eles. E eles que distribuíam. E eles não me deu. Levou, foi para Excelsior, para todo mundo, mas não veio o nosso. E como é que viajava a minha equipe? Aí no último dia, a gente tinha passagem comprada, tudo, não chegou as credenciais. E aí a equipe, todo mundo saiu triste, a gente saiu triste. Eu fui arrasado Você para estava casa. tudo Falei, passagem pô, comprado para os todo Estados Unidos. patrocínio. Vendi patrocínio Nossa. para cervejarias, vendi a Justus, né, que era da época do Roberto. Eles tinha comprado patrocínio pra gente lá da rádio, E, para vo- fazer a transmissão. e vocês, nessa época, já nesse período, já tinha uma rede, né, de rádios, né? A Record já tinha várias rádios. Já tinha várias rádios. Já tinha no Brasil E inteiro. vocês iam representar. Só a gente. Eu comprei só os direitos para eu passar lá na Bahia. Só lá. E o que que aconteceu? Não me deram as credenciais. E o E que aí, que. cara, eu E aí falei, que... saí, fui para casa. Eu não posso dizer onde eu estava quando eu estava pensando. Não vou falar, mas vocês vão imaginar. Acordo de manhã bem cedinho. Aí vou e sento. Começo a pensar, você imagina onde eu estava pensando. E aí eu falei, cara, mas todo mundo faz off-tube. Off-tube que a gente chama é o seguinte, você transmite pela TV. A maioria das transmissões você fica olhando na TV e falando o nome de jogadores, você não Tá. fica dentro do estádio. E na Aham. Copa é disponibilizado vários telões com a imagem, você vai Transmitindo. transmitindo pela imagem que você tem ali. E a gente chama Tá. de off-tube. Só que off-tube era desmoralizante para a rádio, né? Não era YouTube, não, viu, Não, gente? Não existia. era tubo de televisão. Não existia YouTube, O tá? off-tube era Era pelo tubo da televisão. off-tube. Pelo tubo da Off-tube. televisão. A televisão Escuta aí, ficava em gente. off e você transmitia pela imagem da TV. E aí eu falei, cara, gente, pô, a gente não precisa estar lá para transmitir, eu tenho os direitos. Aí eu falei, vou ficar em Salvador e fazer a transmissão pela TV, que na época já era, acho que TV Bahia ou era TV Aratu, se eu não me engano. Aí eu falei, não, mas aqui todo mundo vai saber que eu estou copiando daqui, porque as reportagens, se eu pegar da Rádio Sociedade, vai saber que a matéria foi da Rádio Sociedade, eu só copiei. Aí pensei, falei, já sei, vou para Belo Horizonte. Vou fazer o jogo do Belo Horizonte. Por quê? A Itatiaia, como eu já estava bem envolvido com rádio, eu conhecia as rádios que eram líderes de audiência no Brasil. A Itatiaia comandava a parte esportiva. Aí eu falei, já sei quem vai me dar Ah, o material o material. Liguei para um necessário. hotel, liguei para a minha secretária e falei, liga agora para um hotel em Belo Horizonte, pergunta se eles alugam 5 quartos, se eu posso transformar eles podem tirar a cama, para eu transformar um estúdio de gravação e um outro estúdio de rádio. E se eu posso botar 5 LP lá dentro. LP, porque antigamente você não tinha micro-ondas, LP era por fio de telefone. As transmissões eram via Hum, telefone. nossa. Você Tudo engatava o analógico. telefone lá, você engatava lá, tudo analógico e ia para lá, para o estúdio da Rádio Bahia. O cara topou. Não tinha internet, Não né? tinha Não tinha internet. Wi-Fi. Nunca. E aí fomos para lá. Montei o estúdio lá. E aí eu falei para os meninos, eu falei, ó, quando o cara da Itatiaia fizer a pergunta, o repórter, Popó era fera. Popó tirava até o S. Era aquele gravadorzão de rolo, ele tirava até S. Mas não é do Popó lutador, não, né? Não, era outro Popó Popó lá locutor. mesmo. Era operador Operador, não era de nem locutor. gravação. Era Aí o era o fera. fera. Eu falei, Popó, você corta a parte do repórter da Itatiaia e aí o nosso repórter de campo faz a mesma pergunta. E enquanto isso, Cebola e seu Hinaldo ficam ali e o menino que era o de arbitragem, vocês ficam ali trocando ideia até o tempo do Popó fazer a edição das perguntas. A Itatiaia fazer as perguntas e a gente editar pra gente. E assim foi feito. E aí os caras da Rádio Sociedade ligavam, Djalma Costalino, tinham também, acho que Oliveira Filho, e eles ligavam, não, como é que pode, a gente não tá vendo eles aqui, não estão aqui, estão fazendo off-tube. Aí eles iam pra rádio, não tinha ninguém na rádio fazendo off-tube, eles mandavam outros pessoal radialistas lá pra ver, não, estão tudo viajando mesmo. Aí ele me ligou,
perguntou, ô, Geraldo, como é que você fez? Que a gente me chamava de Geraldo lá. Como é que você fez? Você está fazendo? Como é que você conseguiu ir? Se as credenciais estão aqui. Eu falei, eu consegui na CBF. E aí os meninos estão entrevistando lá dentro do vestiário. A CBF permitiu, aí eles entram tranquilo. O rapaz leva eles até lá e eles fazem a entrevista direto, exclusiva. Putz. Rapaz, os caras. E ganhei todas as transmissões que eu fiz, eu fui em primeiro lugar de audiência. Paguei as contas, fiquei com um lucro gigantesco, porque não gastei com viagem fora. E a gente fez a Copa do Mundo. E daí foi seguindo, seguindo, aí volto para Mas o Recife. interessante aí, ou seja, é o seguinte, você vê que o empreendedor nato, ele não aceita o não. Não, não dá. O não para ele é sim. É, O não para ele é desafio. é desafio. Você vê que ali eles tentaram, os seus concorrentes tentaram impedir, né, vocês de fazer a transmissão da Copa do Mundo. Que a gente era forte, né? Nossa resenha era primeiro lugar, Não brigar tinha com eles. internet, não tinha celular, não tinha Google, não tinha YouTube, e Nada. vocês foram lá e fizeram. Aí está a diferença, gente. E é o que eu venho falando para as pessoas, ou seja, a diferença não é o que as pessoas vão falar de você. A diferença não está naquilo que eles vão tentar fazer com você. É o que você vai fazer daquilo que as pessoas falam de você. É daquilo que a concorrência ou seus adversários vão tentar fazer com você. É as suas atitudes que vão mostrar quem de fato você é. É. E aí, cara? E daí, me conta. Aí vamos entrar agora na Vou- parte, Como é que você chegou na televisão, Eu ou fui para CG? Recife. Porque aí você já falou uma série de insights aqui, de experiências na rádio, que foi a sua base, Minha né? Que te base, deu minha a base. Não, e base, que me ensinou tudo. Rádio você é vendedor, que foi sua escola. locutor, diretor, contador e às vezes financeiro. Você faz tudo em rádio. Então a experiência que a rádio deu, cara, É o famoso Bombril, né? bombril, Mil e mil e uma uma. utilidades. E aquilo foi bom para mim pra caramba. Eu Foi bom. imagino. E como é que você chegou na televisão? Conta pra gente aqui Fui como é para que Recife, surgiu a oportunidade de você ir pra televisão. fui para Recife e aí resolvi a demanda de Recife e resolvi outras coisas. E uma pessoa viu meu trabalho lá e falou: pô, esse cara não pode ficar aqui. Na época até falei: dá um carro de presente para ele. Já me deram um carro bala de presente. Disse, não, compra uns 10 ternos de presente para ele. Porque a gente lá, assim, eu sempre fui muito simples. E eu não, assim, o que eu combinava de salário, eu nunca reclamei. Nunca disse, ah, tá ruim, tá bom. Eu tinha combinado. Eu não ganhava muito. Mas eu tinha combinado, sempre eu tinha combinado. Então eu nunca reclamei, nunca disse, ah, tô ganhando pouco, tô ganhando. Não, eu combinei, tá combinado. Combinar, o que combinou não é caro. E aquilo eu ficava satisfeito. E sempre me dei totalmente, como se aquilo fosse meu. Porque às vezes, Conde, tem pessoas que trabalham para uma empresa, ele fala, aí pega um determinado objeto, deixa quebrar, e diz, ah, isso aqui não é meu, é da empresa. Mas só que, na realidade, os maiores sócios de uma empresa são os seus colaboradores. Porque eles recebem os salários em dias e às vezes o dono não tira nem o prolabore, porque às vezes em alguns meses não dá nem para ele tirar um prolabore para ele. Então, assim, quem se beneficia? A parte social da empresa são os colaboradores. Então, se eles fazem bem, aquilo vai se revertendo para eles, que é justo receber seus salários em dias, seu FGTS depositado, seu INSS pago, Férias, férias, tudo certo, bonificação. bonificação, horas extras. Sim, Então, eu sempre falo para todos que trabalham comigo que depois que a gente aceita aquele valor, você tem que ser o melhor. Que lá na frente você vai ser recompensado no momento. sim, Possa ser que aquele patrão ou aquele seu chefe, ele não reconheça naquele momento, mas alguém vai reconhecer em determinado momento que você fez e fez bem. Isso é tudo. Então essa pessoa disse, não, ele tem que vir para a TV. E aí eu fui para o Rio, que é outra passagem louca. Eu fui jogador, né? Como eu te falei. Me sim. pediram para eu cuidar de um time, presidente do time, de uma parte social muito forte. Eu falei, cara, não quero. Mas aí disse, não, mas vem nos ajudar. Eu sempre fui dessa coisa de. Falei, cara, eu vou ver o que trem vai dar esse negócio. Fui. E fiquei lá, eu acho que 2, 3 meses, 4 meses, mas eu acho que eles já me levaram para vir para a TV.
que era um projeto social da Record, envolvendo a Record e a instituição. E aí eu digo, tá bom. Me chamaram, disseram que eu ia para Belo Horizonte, para a TV de Belo Horizonte. Tava com uma passagem comprada para Belo Horizonte, no aeroporto. Aí me ligaram, não, você vai para Brasília. Do aeroporto, fiquei esperando levar novas passagens. E eu com mala e cuia no aeroporto. E sem reclamar também. De boa, falei, mas Brasília como é? Não, Brasília é ótima, a TV maravilhosa, a TV tá bombando, tá. Aí eu falei, pô, legal, vou pra TV empolgado Em pra caramba. Brasília, né? Vou ser de TV Agora, agora. você da TV, né? Cara, tô chique. Imagina, o molequinho do Conde, do interior, ser conhecido no Brasil. Eu falei, rapaz, Vou pra capital. vou pra Vou pra capital, capital do Brasil Brasília. agora. Agora eu vou ser o cara. Vem pra aqui, quando eu chegar aqui, eu não vou falar detalhes, porque é muito famosa a Record aqui em Brasília, Sim. mas a Record tava 200 processos trabalhistas, não faturava praticamente nada, numa pindaíba danada, devendo, sei lá, acho que uns 30 milhões a receita ou mais. E aí eu fiz o projeto de recuperação da Record Brasília para 5 anos. Desenhei o projetinho, chamei todo mundo e falei, ó, é isso. E aí, 3 dias depois, a gente tinha que mudar. Planejamento, né? Planejamento. Tem que ter planejamento. Mas aquela toda, é como você estava falando, Toda a minha experiência ajudou toda nisso. a sua experiência Ajudou. Muito. Muito. te trouxe até Muito. Brasília e aqui você pôde realmente botar em prática, é o que você falou, toda a sua experiência, todos os estágios que você passou, né, te habilitou para você transformar o limão Numa na limonada. limonada. O que Chamei, aconteceu? chamei Vetinho, né, que era o diretor. Everton era Sim, super conhecido. Um cara sim, famoso em Brasília. Tinha sido secretário de Itamar Franco. As agências aqui em Brasília todas amavam Vetinho. E aí teve uma certa pessoa que disse para a agência que o que Vetinho decidisse não valia nada, só o que ele assinasse, que era o Bambambam daqui, que no caso eu me achava também quando eu cheguei. E aí eu fui para um encontro com Haroldo Meira, que é muito conhecido aqui em Brasília, foi dono de sim, agência, pai do sim, Vitinho Meira, sim, corredor de sim, meu Indy. amigo. E aí eu chego lá, primeiro almoço que eu tive com uma agência. E você lembra do Haroldo, né? Haroldo é bocudo, né? Virou meu irmão, meu amigo. Ele era muito bocudo. Ele xingava. E aí Everton saiu para ir no banheiro. Quando Everton saiu no banheiro, rapaz, ele só não xingou a minha mãe, meu pai e meus filhos e minha mulher. Mas o resto ele falou: vocês são. Foi falando. Como é que você pega esse cara? Esse cara aqui é respeitado. E diz que ele não vale nada. Aí eu falei para ele: ô Haroldo, deixa eu falar uma coisa. Estou te conhecendo hoje. Vou te falar aqui, eu não assino nada. Quem assina é Everton. Comercial é ele. O que ele assinar, tá assinado. Se ele errar, errei com ele. Se ele acertar, acertei com ele. Tamo junto. E outra coisa, eu só vim aqui para uma visita de cortesia, mas quem é o cara da Record é o Everton. Então você vai falar com ele e vai decidir com ele. No outro dia, cara, e eu tinha tido uma reunião com o sócio da empresa, e eu tinha prometido a ele botar 600 pau. Olha só como faturava pouco. 600 mil. Pergunta hoje quanto fatura a Record Brasília. E numa reunião todo mundo ficou com medo, estava na frente e ele cobrando porque a gente não faturava. E aí eu disse que tinha uma solução, porque como eu vim de rádio, eu conhecia tudo. Sim, BV, tudo que funcionava com agência, para mover a agência, para botar dinheiro, eu sabia. sim. Aí eu falei para ele, eu olhei para todo mundo, era um novinho, ele já me conhecia das rádios, mas eu estava chegando na TV. Eu olhei para todo mundo que estava antigão lá, ninguém falou, eu levantei a mão. E os caras me achavam muito polêmico, porque eu sempre fui muito sincero. Se eu pensava uma coisa diferente, eu nunca deixei de dizer que era diferente. Nunca fui de dizer amém e sim, sim. Sempre se Sempre me posicionou, né? posicionei. E aí eu olhei ninguém, aí eu falei, eu quero falar. Aí, eu sei que o senhor está cobrando, estou chegando agora, mas o senhor também tem que liberar para a gente fazer algumas ações. Ele, que ação? Eu falei, a gente tem que chegar nas agências, tem que dar BV, bonificar a agência que bote muito dinheiro na gente. A gente tem, eu sei onde está o poço, a cisterna, sei onde está a água, eu posso puxar se você permitir.
Aí ele chegou para mim e na hora, cara, eu fiquei sem ação, porque eu não tinha ideia de faturamento daqui, de Brasília. Ele falou, quanto você vai faturar? Aí eu chutei. Momento do Não, desafio. chutei. Foi o momento do desafio, né? Chutei, cara. Eu falei, ó, pô, se eu faturava na rádio 550 mil, em algumas 300. Aqui, televisão, não é Em possível que eu não chegue a Brasília. 600. Em Brasília, na capital, falei, 600 mil. Chutei. Conde, coração. Tum, 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 tum. Falei, rapaz, minha vida na Record tá contada, meses. E eu falei que em 3 meses. E aí, nesse dia que eu falei com o Haroldo, no outro dia, os peizinhos do Começou. governo, 600 mil. No dia seguinte, Dessa conversa que eu tive com o Haroldo, quando eu nossa. voltei de São Paulo, dessa reunião. Nós temos, De, nós de, temos, de- nós temos que Deus o tenha, né? O é, Haroldo, que eu é, conheço a meu família, amigo, cara fantástico. pessoa muito Palavra, bacana, né? de palavra, um cara cumpriu tudo. Era um cara 10. Vamos aproveitar aqui e mandar um abraço e um beijo para Vetinho, né? Vetinho é maravilhoso. Um craque, né? Amigo, irmão. Aliás, dos poucos amigos que eu deixei na Record, ele e a Larico, que também me surpreendeu muito, o Alarico. Hoje ele está na Record São Paulo, assumiu a Record em São Paulo. Sim. Eu trouxe ele para a Record de Brasília e ele honrou o Everton, que foi uma das coisas que ele me prometeu. No dia que ele entrou na Record, eu falei para ele, Conheço essa história. eu disse, Alarico, eu só quero que você faça uma coisa, honre Vetinho no dia que eu, mesmo quando eu não estiver aqui, no dia que você assumir realmente tudo. Porque a Larica era mais jovem, o Vetinho, Sim. apesar de ser o cara, ele já estava também, e tanto que foi ideia dele, da gente trazer um cara mais novo e equilibrado para ajudar ele. Eu E acompanhei, deu certo. eu acompanhei essa transição. Você Tava de longe, estávamos mas juntos ali, tava de longe, mas tava anunciando de vez em acompanhando. quando. Sim, sim. O Daniel Conde também é muito empreendedor. Se vocês. Eu lembro dele com Começando faixinha na rua segurando, anunciando o na imóvel. tenda, na E às vezes tendazinha. não atende, e tá ele lá. E eu falei, pô, esse cara é corajoso, esse cara é fera, ele vai crescer. E realmente é o que a gente fala. Tem que ter luta para você ter vitória. E outra coisa, se você ficar acomodado dentro de casa, não vai cair do céu. Você tem que ir para a rua. Se tiver que capinar, vender banana, faça tudo que tem que fazer. Então, assim, quando eu resolvi o problema daqui, e aí a gente Em ficou. quantos dias você fez esse faturamento? Vocês fizeram? De 600 mil, eu acho que eu tinha uns 5 dias que eu tinha voltado de São Paulo e Vetinho marcou essa primeira, porque quando eu fui para São Paulo eu tinha 2 dias ou 3 que eu estava aqui em Brasília ainda. Era bem recente a minha Então chegada. foi menos de uma semana. Menos de uma semana. E aí acabou. Daí para frente só Aí, crescemos. agora, isso daí, eu não sei bastidores, mas vou te fazer uma pergunta aqui, se você quiser responder ou não. Isso aí deve ter repercutido internamente no grupo todo, né? Não, e era uma coisa, Conde, pô, era uma coisa pequena. Era Ah, pequenininha. Porque realmente era muito pouco em tinha relação um às outras. potencial. Ah, as Mas, outras faturavam muito mais. mas As era outras faturavam milhões muito. na época, né? Muito. A gente era nada em relação às outras. E aí, fora que a gente só tinha o Matic aqui, o sistema todo desatualizado, tudo acabado, não tinha nada funcionando aqui. Os meninos ainda usavam os VT, carregava aqueles VT, e hoje já tinha Eng, já, e a gente não tinha nada. Sim, os equipamentos. Aí, Estúdio, né? estúdio. Aí, Tava... 3 meses depois, me liga o CEO que tomava conta da gente e fala, quanto tá seu faturamento? 3 meses. Porque o sócio está perguntando. É porque Que foi o prazo que eu dei. o seu prazo foi 90 O prazo dias. que eu dei. E qual foi o faturamento? Tava faturando já 1,5 milhão. Aí olha só o que ele fez. Outro desafio. Ligou para a Sony, comprou 1,5 milhão de equipamento para renovar tudo, porque eu tinha dito a ele que estava chateado, que tinha que melhorar. Falei, tô ferrado. Vai ter que Desculpa a pagar, palavra. né? Vai ter que pagar os Vou ter que equipamentos. pagar. Ele falou, e você que vai pagar. Só que eu tinha uma Não despesa era- grande aqui. Não era nacional, não. Não, Era eu? você que ia ter que pagar aqui. E aí, cara, eu liguei para ele, você tá doido, cara? Eu falei que eu posso pagar 150 mil, como é que eu vou pagar 600 mil de vez ou 1,5 milhão de vez? Eu não tenho. Ele falou, se vira. Falei, tá bom. Aí na época a gente tinha conta no BCN e a Record ainda não tinha crédito com ninguém, nunca tinha comprado fiado para ninguém. E aí eu fui no gerente do BCN, falei, cara, preciso de uma linha de crédito.
de 1,5 milhão para pagar uns equipamentos. E quanto você pode pagar por mês? 150 mil. Aí foi, rodou, aí o cara ligou. Nesse inteirinho que eu estou negociando, o Banco Bradesco vai e compra o BCN. Falei, pô, minha Eu negociação lembro. caiu por terra. Eu digo, meu Deus, isso aí agora como é que eu vou pagar isso? Só que o Bradesco deu sinal verde. E aí o gerente falou, vocês não podem atrasar, porque é o primeiro crédito que vocês estão tendo, depois você vai fazer uma amizade. Hoje a Record tem uma ligação com o Bradesco muito boa, a relação muito Começou boa. aí. Começou aí, com o BCN e essa compra da Record Brasília. E aí, quando chegou o dia que chegou os equipamentos, ele me liga, o CEO, e disse, ô Carlos, falei, pois não, como é que tá aí para eu pagar aí o dinheiro? Eu falei, só me desculpa, o dinheiro tá na conta. Ele, mas como é que você fez? Eu tinha procuração, era o Tá resolvido, administrador. né? Tá Falei, tá resolvido. resolvido. Ele, mas Carlos, como é que você fez isso aí? Rapaz? Falei, o senhor mandou me virar. Eu me O senhor virei. disse para mim que eu tinha que me virar. Eu me virei, o dinheiro tá na conta e eu tô pagando 150 mil por mês que eu te disse que eu tinha condições de pagar. Ele, mas tá mesmo? Eu falei, tá. Tá bom, manda o extrato aí. Então transfere para a Sony. Aí transferi o dinheiro, fiquei pagando 150 mil, fiz o parcelamento Em 10 vezes. Aí arrumei a contabilidade toda, fiz a proposta para a Receita Federal de parcelamento, dentro dos projetos meus de 5 anos, que eu completasse 5 anos, eu terminaria de pagar a 60 Receita meses. e pagaria todas as dívidas daqui. 60 meses. E aí a Receita aceitou, parcelou para mim 60 meses, e eu fui pagando, paguei, e aí eu pulverizei o mercado. E o pessoal do SBT me ligava, da própria Globo, Marcelinho, que estava aqui na época, a turma, pô, o cara tá pulverizando o mercado. Mas eu não tinha, Cone, eu tinha que fazer pacotinhos para trazer dinheiro urgente, eu precisava movimentar, né? Já tinha feito os acordos trabalhistas que tinha, outras que eu tinha que ganhar, ganhei. E assim fui levando. E aí, nos 5 anos, foi quando, um pouquinho antes, eu chamei o Alarico, que era para justamente eu fazer a lei de Pareto. Eu precisava fazer a lei de Pareto, eu precisava reorganizar agora o meu comercial, porque eu cobrava muito barato. Então eu peguei os melhores clientes e comecei a Focar neles. focar neles, e aí eu já tirei aqueles menorzinhos para focar nos bons clientes, os clientes que pagavam bem, já fui mudando. E uma coisa que eu fiz aqui que deu muita vida para a Record foi com o Tatico. Tatico não anunciava com a gente. E aí o Everton conversou comigo e falei, Everton, oferece a ele 15 dias de graça de comercial. Para ele fazer uma experiência. Para ele fazer uma experiência. Aí ele me manda um produto furreca. Falei, não, esse não. Vocês anunciam um produto bom. Qualidade. 2, Faz o produto de qualidade. E pedi a ele que fizesse um favor para mim. Que era uma coisa que eu queria mostrar a São Paulo, que a gente precisava reposicionar a Record. No Brasil inteiro. E aí ele botou um produto bom. Em 3 dias esgotou. Esgotou. Ele pegou um cliente bom, esgotou. E a pergunta que ele fazia, aonde a pessoa viu o comercial? A resposta era que viu na Globo. Não era na Record. E só estava passando comigo. A promoção feita exclusiva com a gente. E aí eu mostrei isso para São Paulo e disse, preciso reposicionar a marca. A Record chegou, quando eu fiquei em São Paulo, a Record chegou a ser a 4ª marca mais conhecida do Brasil. Eu vou contar o restinho depois disso. E aí, comecei a posicionar a marca da Record daqui. Eu ia nos consultórios, pedi para, bota na Record, vou dar um alô para você. Eu ia. Pode perguntar, Vetinho. Eu lembro. Eu fazia propaganda. Pô, claro. Estávamos com audiência e dando resultado. E aí eu comecei a movimentar, a Record cresceu aqui, a gente passou a faturar muito mais, a Record evoluiu. E aí eu fiz uma coisa, eu fui nos Estados Unidos na feira, primeira vez, cara. Se o Marcelo Silva ouvir isso aí, ele vai rir muito. Las Vegas? Las Vegas. O Marcelo me dá $200 para ir para os Estados Unidos. E eu achando que eu tava bem, $200, meu irmão. Primeira vez nos Estados Primeira Unidos? vez. Las Vegas ainda? Las Vegas. Pô, na feira, chego Maior lá, maior feira do mundo, né? pego o táxi do aeroporto. Não sei se é ainda, mas era, né? Maior feira do mundo, Maior né? feira. Maior feira. De radiodifusão e de transmissão, né? Transmissão. Aí, o cara chegou para o Marcelo e falou, rapaz, esse seu diretor novo, esse cara é interessadíssimo em tudo, ele tá em tudo. Todos os jantar, todos os almoços. O cara esse aí você
esse cara é bom. E sem saber que eu tava indo, porque eu tava era com a barriga Mas você vazia, estava eu queria fazendo comer. relacionamento também. Também, fiz muito. Aí eu fiz muito network, os caras viraram meus amigos, os caras das empresas. Pô, me tratavam, depois de um certo tempo, com muito respeito. O pessoal da Sony, das brasileiras também. Eu fiquei muito respeitado no mercado com eles. O interessante, ou seja, que é o seguinte, a questão da gestão, né? Porque também você, para você se tornar um gestor, você aprendeu, quebrou a cabeça, passou por um monte de dificuldade. E quando você assumiu a sua primeira oportunidade de assumir uma emissora de TV, você estava preparado para fazer uma boa gestão, né? As pessoas, a sua equipe, o seu time, né? Você ali como o líder do time, né? Você fez com que o time chegasse, se preparasse para o campeonato, né? De É. fato, né? Não só jogos, né? Mas para o campeonato. Agora, conta pra gente, CG. E teve um fato aqui em Brasília muito interessante, que foi a fundação do PRB. Zé de Alencar, Vitor Paulo tava Sim. e tinha mais umas pessoas. E a gente foi quem fez a A aproximação. transmissão, Não, fizemos a aproximação para que o republicano, hoje republicano, fosse fundado. Eu sou um dos fundadores do partido. sim. Vitor Paulo é um dos fundadores, tem outros também que estavam, Rodrigues, o Rodrigues e o Zé de Alencar, sim, que o partido surgiu da cabeça dele, sim. da cabeça de Zé. Foi ele que deu Ele deu a a ideia e, ideia. e a instituição tinha a gente. Então, em poucos dias, tinha 5 milhões de assinatura. Mas já tinha um partido que estava sendo formado pelo Rodrigues, né? Tinha um partido Tinha pequeno, né? pequeno, tinha um partido pequeno. Mas aí, como o Rodrigues quis se afastar da política um pouco, ele também cansou, mas ele é muito bom na política. E aí veio essa coisa e depois o Marco, né, que assumiu a. Sim. Que Marcos, a gente trabalhou juntos na Record São Paulo. Quando eu saí de Brasília, que eu fui para São Paulo, eu fui com uma missão para São Paulo. Fui para a diretoria de rede. O Marcos, ele foi muito hábil, porque ele pegou os 5 melhores executivos e levou para São Paulo. Eu, Alexandre, Julinho, que hoje é deputado aqui, Júlio Hum, Ribeiro. Quem foi o outro, meu Deus? Júlio César, Fabiano, né? Júlio Júlio César. César, Júlio César. Júlio também Um craque. craque na TV. E esse grupo foi para Record, cara. Vocês eram o time dos sonhos lá. O Marco foi. Record São Ele Paulo. pegou cada um naquilo que era melhor e colocou. E montou esse E time. Alexandre Raposo. Hum, Alexandre ficou como presidente, mas o Marco era o que gerenciava ali, era o CEO ali atrás estava articulando O esse Alexandre era o time. CEO geral e ele ali era o CEO acima de Alexandre e gerenciava esse time. Cara, aí a gente mudou a vida da Record. Em 5 anos que eu formei aqui para recuperar a Record, eu digo a você, no dia certinho que a Record Brasília estava tudo pago, as contas pagas, eu mandei para São Paulo, falei, hoje a Record Brasília não tem mais nenhuma dívida. Tudo zerado, 5 anos, o projetinho bateu certinho. Com esse projeto eu ganhei como melhor administrador regional e o meu projeto ganhou como o melhor administrador do Brasil. Considerado na época como o melhor administrador do Brasil de 2006. Parabéns, meu amigo. E aí Parabéns. veio a missão para eu ir para a Record São Paulo, montar rede. Rede. A Rede Record. A gente tinha muita deficiência e a gente tinha um contrato, a Record tinha um contrato com as praças que ele tinha que entregar X cidades e não entregava. E o que é que eu fiz? Como eu te falei, simples, pé no chão, rodei o Brasil inteiro, cara. Aí, como é que minha fama começou a se espalhar na rede? Fui num lugar, aí o cara disse, não, tá bom. Aí ele falou, não, eu vou te levar. Eles queriam me levar só no lugar bom, né? Só que eu já tinha mapeado, eu ligava para a cidade, arrumava o telefone na cidade que eu queria ir e perguntava a uma pessoa comum. Como é que tá aí a TV Record e tal? A pessoa dizia, não, não tá pegando aqui não. Eu já sabia onde não tava pegando. Montei uma estrutura violenta só para me dar feedback. E aí eu ia nesse lugar. Aí teve um lugar que eu fui, aí o cara fez, ah, mas lá não sobe, não sei o quê, quando chegou lá. Não dá pra gente ir lá em cima. Eu falei, não, eu quero ir lá em cima. Ele fez, só dá, de carro não dá pra subir. Aí eu falei, dá pra gente ir de animal. Eu falei, ótimo. Ou vai me trazer uma burra bonita, um Um mulão, jegue. como eu sou do interior, um cavalo. Não, pensei menos no jegue. O cara me chega com jegue. Ele achou que eu não ia. Você montou no jegue e foi. Montei,
Fui até o topo da torre. E Você foi lá aí, ver onde é que estava o sinal da antena. os donos de emissora começou. Rapaz, esse novo diretor que tá aí é doido. Cara, ele subiu de jegue. Em Manaus, me deram uma canoa para ir ver um transmissor. Eu fiquei quase 2 horas dentro de uma canoa, mas fui. Depois eu desfiliei ele e levei para a crítica, que era a melhor televisão de lá. Mas o cara botou eu de canoa. Mas eu fui. Aí a fama correu. Doido, Ah, doido. Aí fui em Mato Grosso do Sul. O cara não tem lá, pagava um funcionário para tomar conta. Quando eu cheguei lá não tinha nem antena, nem transmissor, nem cara. E o mato cobrindo. Eu liguei para ele, eu falei, não, Ninho, não tem ninguém aqui, cara. Ah, mas rapaz, eu pago um cara para tomar conta. Eu falei, cara, tá o mato cobrindo aqui. Mas ele pagava mesmo o cara. E o cara deixou roubar transmissor, roubar tudo dele. Mas depois, todos eles ficaram meu amigo, os que eu defendia eles, você foi expandido, então, expandi. a rede no Brasil todo, Minha né? missão era CGI. ter 2.000 e poucas cidades cobertas. No primeiro ano eu tinha 3.500 cidades cobertas. Quando você começou essa missão, a rede mil e tinha, setecentas tinha quantas cidades mil já? e setecentas 1.700. cobertas. E No primeiro ano, você ficou quanto tempo nessa 3 anos. No último ano eu tinha 5.350 cidades cobertas e tinha o restante dos transmissores comprados e guardados para montarem. 300% aproximadamente. Nós temos 5.000, acho que 500 e poucos municípios, 587, não sei bem. Quase a totalidade do Brasil. Eu comecei com 500 mil habitantes, fui descendo, 200, fiz um planejamento, 100 mil, 50 mil, 10 mil, 5 mil, 3 mil, e daí as pequenininhas de 800, 900, na época, 1.000 e poucos Em habitantes. 3 anos, vocês 3 anos conseguiram cobertura conseguimos. a nível nacional. Troquei todos os transmissores velhos da Record, todos. Fiz um pacote com a Linear e a gente ajudou a desenvolver, inclusive, o REC com a Linear digital da Linear, que a gente precisava, e desenvolvemos alguns transmissores para a gente. E as antenas também, trocamos no Brasil inteiro. Esse projeto aqui de Brasília, da antena única lá no Colorado, é meu. Eu Da Torre convenci, da Digital. Torre Digital, eu convenci o pessoal da Globo, da Band, do SBT, chamei todo mundo, fiz uma reunião. Eu tinha ido na Alemanha, nos Alpes, ver essa torre e em Munique, que tinha 17 canais compartilhados, Na torre lá em Munique. lá em Munique. E eu fui lá em cima da torre e fui dentro dos transmissores, que eu sou... Aí fui em Rosenheim, fui em Volkswagen, É que esses equipamentos é tudo tudo. Aí alemão, fui na né? Spinner, que era os combinadores, a gente precisava de bons combinadores para não dar refletida. E aí foi meu. E quem desenhou foi, acho que a Niemeyer, que desenhou a flor, né? Lá do deserto, lá Ô, daqui do Cerrado. nós vamos marcar outro dia para você contar essa história aqui Vamos, da Torre vamos, Digital. vamos. O CG, conta pra gente. E aí, quando foi que surgiu a oportunidade para você ir para a Record News? Aí a gente ajudou a montar a News lá em São Paulo. E a News estava faturando 600 mil. Aí quando eu assumo a News estava faturando pouco e disseram, não, bota o Carlos que ele vai resolver. Inclusive foi o Marcos que indicou, Marcos Pereira. Aí eu acumulei a diretoria de rede e a presidência da News. Cara, troquei todos os transmissores da News, botei a News lá em cima. Fui a primeira TV a transmitir digital. Joguei para lá, lancei ela, arrumei. Tava tudo já bem. Aí eu puxei o Luciano. E aí nesse interim, o Rio tava precisando que o Marcelo ia para São Paulo, que precisava de alguém para substituir Marcelo. Aí falaram, vai o Carlos Geraldo. E aí eu deixo a Nils com o Luciano. Mas aí a Nils, eu peguei ela em outubro. Quando eu assumi, ela tinha faturado 7 milhões. Nós fechamos o ano com 15 milhões. Outubro, novembro, dezembro. Quatro Vim para aqui, para meses. Brasília e saí garimpando. As sobrinhas, bum. No ano seguinte, nós faturamos quase que 40 milhões. Naquela época, a Globo News faturava 60. Então, e meu objetivo era passar a Globo News, eu queria ter isso no currículo. Aí eu saí antes. Fui para o Rio. E no Rio, eu peguei o Rio com 120 milhões de faturamento.
Eu saí e deixei, acho que com 300, 270 milhões, uma coisa assim. E do Rio foi quando eu me cansei um pouco. A gente dormia muito pouco e eu também tive um problema, minha pressão tinha subido muito. Peguei quase que uma estafa e eu decidi sair da Record. Voltei para Brasília para ficar perto dos meus filhos. Também já tinha muito tempo, desde novo ali naquela correria. E esse tempo que eu vim para a Record, inclusive, em junho de 2012, eu tirei pela primeira vez a liderança da Rede Globo, em média dia. Depois de 45 anos, dentro do Rio de Janeiro, a Globo perdeu. E a Globo ficou doida. Feltrin falou que eu poderia ser o substituto em São Paulo. E aí foi que começou a ciumeira. De uma certa parte, que eu não vou entrar nesse detalhe, que eu gosto de coisas boas. Sim, vamos falar E aí, do lado cara, bom. a Forbes veio, me entrevistou, porque eles acompanharam o desenvolvimento da marca da Record, que eu tinha começado aqui em Brasília. Eles tinham a história toda na mão, eu nem sabia, cara. E eles vieram, me deram 3 páginas na Forbes, como um dos Nossa. maiores executivos da TV brasileira. Ali eu acho que foi o ápice da minha carreira. Eu recebi algumas propostas para sair da Record, não saí, mas quando foi em outubro, eu mesmo decidi que eu não estava aguentando mais, vim embora para Brasília. De Brasília eu fui o Marcos, que é presidente do Republicano, pediu que eu fosse arrumar a contabilidade do partido, que é até uma parte da história aí, meia coisa que eu vou entrar na agência hoje que eu estou. E fui, vou contar essa parte rápida, fui para Recife. No final, eu fui para arrumar a contabilidade e a parte administrativa do partido. Arrumei, a gente inclusive era elogiado lá em Pernambuco, no período que lá fiquei, como um dos maiores, ou como o melhor partido em organização de Pernambuco, com as contas e tudo Gestão, certinho, né? gestão. Daí, nesse inteirinho, o Marco me pediu para eu vir ajudar no Ministério do Esporte. Aí eu fui para a SNELES, como secretário nacional era esporte, lazer e alguma coisa que tinha na SNELES. Fiquei na SNELES, e aí na SNELES eu tinha a incumbência de fazer o primeiro Jogos Mundiais Indígenas do mundo. 24 países, fizemos, vou ser rápido, fizemos, entregamos esse projeto. As pessoas às vezes acharam até que a gente não conseguiria, pelo prazo e pelo tempo, mas nós entregamos. Depois eu fui para o alto rendimento, porque o Laser, que era o secretário de alto rendimento, o secretário nacional de alto rendimento, ele foi assumir a secretaria executiva. E aí ele falou, ó, CG, você vai para lá. E aí eu fui para o alto rendimento e ajudei a montar as Olimpíadas. Trabalhei efetivamente a compra dos equipamentos olímpicos, junto com o Exército, Marinha Aeronáutica. A gente foi trabalhando ali, trabalhando forte, trabalhando forte. Conseguimos entregar. Resolvemos tudo. E depois disso eu voltei para a Snell, porque o Leise voltou para o alto rendimento, ele perguntou e eu falei, não, Leise, você começou isso, volta. Eu aceitei, até fiz a proposta para ele e voltei para a Snelles. Aí logo depois veio o impeachment de Dilma e eu saí. Que foi uma coisa, e assim, por conta disso, a gente sofreu algumas coisas, mas também, graças a Deus, nossas contas foram todas aprovadas. A gente fez um trabalho muito de eficiência. Eu sou muito cuidadoso. Eu tenho uma pessoa que sempre me acompanha para ler meus processos. E a gente sempre teve muito rigor. Primeiro que o dinheiro não é meu, é dinheiro público. E eu sempre trabalhei com o dinheiro dos outros. Então eu Muita tenho que prestar responsabilidade, conta. né? E o dinheiro do povo, tem que prestar conta. Então a gente conseguiu cumprir todas as determinações ali e cumprimos. E aí veio, depois o Guto assumiu a BDI e o Marcos pediu que eu fosse para lá. Eu fui como assessor da BDI Tá. e assumi a E é onde BDI, você está até hoje, onde eu né? estou até hoje. Fiquei lá 3 anos, eu creio, como 4, 2, 6, 7. Fiquei 2 anos e quase 3 anos como diretor. E aí o Marco me bota na BDI. Eu estou como assessor. Chega um dia, eu estou com o meu genro. A gente tá descansando. E recebo a notícia se eu queria ser diretor. Eu falei, não quero, quero continuar como assessor. Quando foi no dia 28, me nomearam como diretor. E como é que eu ia dizer não? Aí fui assumir a diretoria. E aí a gente fez uma gestão na BDI de excelência. A BDI se destacou. Nós fizemos vários projetos para a indústria. O projeto que abriu a frequência para o agro foi feito por nós junto com a Anatel. A BDI e a Anatel, Hum, nós criamos um grupo de trabalho, assinamos um ACT, um Acordo de Cooperação Técnica, e aí nós deixamos uma parte da frequência para que o agro usasse.
Porque tanto o agro como as mineradoras, elas precisam do 5G, porque as máquinas hoje são todas controladas, robotizadas Sim, sim. No agro e na mineração, na né? mineração. E aí nós fizemos vários projetos, entregamos todos eles. Eu fiz um que foi que é um projeto muito interessante que foi do plástico, que é para recolher os plásticos do rio, dos rios e dos córregos. Fizemos com a Biplast e depois a Ana entrou e agora nós vamos premiar daqui mais uns dias. E fizemos ali a organização da empresa. E quanto tempo você está na BDI? 7 anos e quando foi agora eu recebi um outro prêmio que o nosso presidente aí, hoje atual presidente Lula e o nosso ministro Geraldo Alckmin, né, vice-presidente, ministro, me contemplaram com a renovação do meu mandato por mais 4 anos, porque lá é mandato. E me senti honrado pelo trabalho que nós fizemos e também pela elegância deles de reconhecer e sair e ter me apoiado lá, a minha continuidade. Eu achei até que não ficaria, mas fui contemplado com isso e agradeci muito, agradeço a eles por ter confiado nesse trabalho. Agradeço o Marcos também, que sempre foi ali um torcedor meu, Marco Pereira, que é o presidente do Sim, Republicano. sim. E a Nosso gente, nosso presidente. presidente, então a gente tem que tocar o barco aí, seguir. Nós fizemos uns testes no Brasil Mais, que as pequenas empresas, trabalhamos com pequenas empresas, ela tinha uma deficiência energética. Eles gastavam muito com energia porque não faziam um projeto de energia. Só uma padaria, ela conseguiu contratar 3 colaboradores depois que a gente reduziu a conta de energia dela. Porque criamos um produto para medir essa perda. Meu amigo, eu quero te agradecer pelo seu tempo, né, que eu sei que é precioso, né, de estar aqui com a gente, compartilhando uma série de histórias. Nós vamos ter que marcar um novo programa para você voltar aqui e contar mais essas histórias, esses insights, essas experiências que você passou na sua vida. Muito obrigado, viu, Carlos Geraldo? Mas olha, Cone, não é nem o tempo é importante, mas isso aqui não tem preço. Você poder falar, contar as histórias. Tem pessoas, Cone, que às vezes está no momento, eu já passei por isso, de olhar assim e dizer, pô, só vê barreira na frente. E você diz, pô, será que eu vou transpor isso? Será que eu vou quebrar essas colunas que estão na minha frente? Será que vai. Isso é tudo, é barreira na comunicação, é barreira no seu trabalho, é barreira para você enfrentar uma situação muito difícil. E assim, eu olhar e dizer, caramba, sabe, dentro da gente vem aquela, será que eu vou? Mas aí você se enche de coragem e vai, e só vence quem realmente se desafia. O empresário, ele é um guerreiro. Eu digo que o empresário, ele é o cara mais, como é que eu posso dizer? Ele tem que ser um empreendedor o tempo inteiro. Você tem que se reinventar E a cada, vencer, cada instante. Pô, vencer o medo, né? e a turma aqui comprou o discurso, cara, me apoiou. Assim, meus colaboradores que eu trabalhei, eu agradeço a Deus porque todos eles foram muito parceiros, que também é importante. Você Sim, não pode mais hoje ser um chefe diretivo, você não pode ser mais o capataz, você não pode ser o cara que pisa, que espia. Você cobra, coronel, coronel, nem coronel, porque hoje nem nas Forças Armadas e nada é mais desse jeito. Você tem que ser aquele cara compreensivo, parceiro. parceiro. E você tem que se colocar. Sabe uma coisa que eu levei? Eu acho que todo empresário deve levar para a sua vida, ou o administrador, ou quem comanda alguém, é que o que eu não quero para mim, eu não vou querer para os outros. Se eu quero ser bem tratado dessa forma, eu sempre tratei meus colaboradores da forma que eu sempre queria que alguém me fizesse para mim. E isso foi importante porque eles sempre foram receptivos. E eu agradeço a todos eles, aonde eu passei as minhas conquistas, que é isso que eu quero deixar registrado, não foi só minhas. Foi dessas pessoas que acreditaram. Eu quero. Elas são também as principais responsáveis pelas minhas vitórias. Esse time foi que me deu as vitórias, foi um time. Foi pessoas que confiaram no meu trabalho, pessoas que acreditaram. E as minhas vitórias só existiam por causa dessas pessoas que foram realmente excepcionais como colaboradores e como profissionais. Queria deixar isso registrado aqui.
Muito bom, meu amigo. Eu ia pedir as considerações finais, mas você já deu aqui, né? E muito obrigado. E vamos Eu marcar que agradeço, cara. um novo Seu momento, viu? carinho, vamos. Vamos. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e bom te ver, né? A gente não falou a idade, nem vamos revelar para vocês, que a gente ainda tá. Eu conheci o Conde menino. Então vocês Menininho. acreditam, Você menininho. também era menino. Menino, um Mas só médio. Um médio. Obrigado, meu eu amigo. que agradeço. Vamos em frente. Vamos.